Olá, pessoal. Meu nome é Joseni Araújo, professor de língua portuguesa e redação, e esse é o espaço dedicado à língua portuguesa, não só à língua portuguesa, mas à cultura de maneira geral, onde a gente vai debater sobre as nuances da língua portuguesa e tudo que envolve você dominar de maneira com propriedade esse idioma que pertence a todos nós aqui. Apesar de muitos terem dificuldades, hoje, inclusive, a gente vai tratar a língua portuguesa principalmente no que se refere à interpretação. Interpretação que muitos têm dificuldade, em termos de concurso público é o calo de muita gente, mas o que faz nós conseguirmos interpretar com uma propriedade maior? O conhecimento da história. O conhecimento da história nos faz conseguir interpretar de uma maneira mais límpida, mais tranquila, mais com uma propriedade maior, como a gente tinha dito anteriormente. Isso é muito cobrado em concursos públicos de maneira geral, Enem, pré-técnico, pré-militar. E hoje, nós temos duas pessoas aqui especialistas no assunto que vão nos ajudar a interpretar com uma propriedade maior. A gente está falando sobre a língua portuguesa, mas vamos também dar muita atenção onde nós estamos hoje. Estamos em São João de Meriti e vamos falar muito da história de São João de Meriti. Estou hoje aqui com o professor André, professor Charbel, que vão nos auxiliar bastante nesse setor aí. Vamos passar o passado a limpo. Correto, professor? Perfeito. Me diz o seguinte, eu costumo falar para os meus alunos a seguinte situação, principalmente aqueles que vão fazer Enem. Tem uma coisa que a gente usa, principalmente na redação do Enem, que é repertório. Então, um dos principais repertórios, uma das principais fontes de repertório que a gente tem é a história, né? E a história faz com que a gente consiga interpretar melhor, principalmente o que a gente vive hoje, ou seja, o presente, e para onde a gente vai, né? Eu tô certo? Falei besteira? Ou posso continuar falando isso para meus alunos? Bem, Joseni, é um prazer estar aqui contigo, né? Um prazer estar aqui neste espaço, né, da viagem na língua portuguesa. Eu sou professor de História aqui da Baixada Fluminense, né? Atuo aqui nessas redes municipais de ensino aqui já há algumas décadas. E eu acho que você tem muita razão quando afirma essa questão do repertório, né? Que a história pode trazer na construção dos textos, né? o- o- Principalmente a partir da leitura do texto histórico, né? Aquilo que talvez lá no ensino fundamental, lá na base, quando você está lá no sexto ano, né, sétimo ano, né, o professor vai lá e vai, vamos fazer uma leitura aqui, pelo menos para experimentar daquele momento que você não... Muitos fogem até dessa leitura. Isso, que você não faz em casa, vamos fazer aqui uma leitura coletiva aqui em sala de aula. Muitas vezes aquilo que o aluno foge, né, nesse momento, é o momento já para você começar a se acostumar, para que quando venha a alçar o momento do Enem, né, do momento prévio ali da vida para a academia, você tenha uma compreensão melhor. Então, assim, a leitura dos textos históricos, principalmente através das fontes, que é algo que a gente vai falar aqui hoje, né, que envolve muito o espírito de uma época, né? Então, assim, isso é fundamental no contexto de aprendizagem dos seus alunos, principalmente da tua área aí de redação e língua portuguesa. Redação, o pessoal corre bastante, mas acredita em mim. Redação é legal, língua portuguesa é legal, assim como história é muito legal. Professor Charbel, foi um prazer. Quero agradecer publicamente aqui o senhor ter aceitado o convite. Quando o professor André falou do senhor, eu falei, esse rapaz tem que vir para cá, esse rapaz precisa estar com a gente na nossa conversa. Muito obrigado mais uma vez. Falando sobre história, eu costumo sempre falar para os meus alunos o seguinte: Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, são sempre ganchos assim para você, de repente, colocar lá como repertório. O que São João tem a ver com isso? Vocês chegaram a falar alguma coisa sobre isso, não? Sim, Segunda Guerra. Bom dia. Bom dia. Parabéns, professor, o Joseni, professor Joseni, por essa iniciativa, né?
inclusive inicial, e quero parabenizá-lo e agradecer o professor André Rocha, viu, pelo convite. Bom, Eu que agradeço. nós temos, bom dia a todos, nós temos é, é lógico, é muito geral, né? A história do município se confunde com municipalismo, e é a formação dos municípios brasileiros. E tudo é Brasil. Então, há uma conectividade nesse sentido com a aproximação histórica, lógico, a língua portuguesa, que nós falamos em todos os quadrantes, né? Uhum. Bom, então nos textos, por exemplo, há uma dificuldade na história, quando você faz um trabalho, eu tenho essa observância de você colocar uma foto, numa exposição de fotos, a pessoa coloca um texto muito grande e acaba tirando o Fica valor da cansativo foto, também, né? e você tira o valor. Você não pode escrever um livro em poucas fotos, numa exposição que é reduzida, entendeu? Então ele tem que ser mais enxuto, entendeu? Mais técnico, Só fala de uma simetria, então. objetivo, entendeu? E antigamente a linguagem ela era mais, tinha era muito mais bonita, né? A forma como se escrever, entendeu? Você chama uma ponta de saudosismo aí. Não, a gramática era mais difícil, talvez, mas bem entendida. A gente costuma falar isso em língua portuguesa como derivação, né? Porque a gente não costuma dizer que a língua está evoluindo ou regredindo. Ela está sempre mudando, porque é um organismo vivo como outro qualquer. Né? Aquele mesmo efeito do barco que está no meio do oceano lá e está à deriva, literalmente, está indo para frente e não para trás, mas ele está se movimentando com aquele movimento do mar, através dos movimentos dos mares, né? As ondas e tudo mais. A gente dá aí o nome a esse efeito aí que o senhor falou de derivação. Então, a língua portuguesa talvez seja a mais exata e a mais difícil. Ah, não diga isso. A língua portuguesa é maravilhosa. Não, estou falando no sentido de engrandecimento, entendeu? Ah, entendi. Lógico, a língua portuguesa espetacular. É uma efeméride muito maravilhosa, muito assertiva. E a gente estava conversando até aqui fora do ar que São João tem assim muitas histórias, né? Tipo histórias de bruxa, histórias de paraíso, tipo Éden, mas parece que isso está envolvido aí numa relação comercial, né? Como é que é essa história mesmo aí? Como é que isso? Para ele. Isso no final dos anos 20, entendeu? Houve estava acontecendo alguns loteamentos na região, entendeu? E a Companhia Lar Territorial Urbano loteou as terras da Botica, hoje Vila Rosali. Era importante, entendeu? Na figura do Manuel Correia, que tem nome de rua, o Campos Farrula, Rubens de Campos Farrula, doutor Farrula. Nome de uma escola. A senhora Rosali Farrula, que era sua esposa, e que mais tarde dá o nome à localidade da Botica, meia encosta da Vila Rosali. Importante. Bom, aí nesse momento, era mais ou menos em 1927, né, no final de 29, em Éden, que era Itinga, né, que significa rio de água clara, todo branco, né, pedra branca, indígena? Muito claro, é Tupi-Guarani. Bom, aí houve-se se tentou criar um loteamento lá pela parte central. Ali havia a estação, que fora inaugurada em 1914, com a presença do engenheiro Paulo de Fronten, doutor Fronten. É uma grande, eminente figura da política à época, né, e anteriormente. Bom, aí ali se viu numa senhora muito horrenda, coitada,
uma senhora assim, magra, entendeu? Comprometida esteticamente. Aí se viu nessa senhora elementos para se criar uma lenda, né? Em Éden, né? Até nesse momento fizeram pegadas do Saci Pererê, em pegadas. É isso tudo documentado, né? Aí o jornal Carioca, Distrito Federal, a Crítica, né? Como outros jornais também, cobriram que havia na Itinga uma bruxa, entendeu? Havia hoje Éden, uma bruxa. Interessante, uma coisa muito sensacionalista. Aí o loteamento, acabou que o loteamento não prosseguiu, entendeu? Então nós estamos aí numa fake news antes da fake news, né? Da época da fake news. É verdade, e por isso... Pode-se dizer até um sensacionalismo. Uma rejeição. Acho que é sensacionalismo. Trouxe muito medo, entendeu? Não é verdade, porque nas noites de sexta-feira tinha esse acontecimento, sendo que na época foi chamado até o doutor Arruda Negreiros para mudar o nome da localidade, viu? Que foi aceito. Aí foi dado ao povo essa iniciativa, onde eles falaram vários nomes, até chegar ao nome de Paraíso. Mas como havia já uma localidade com essa denominação, o doutor Arruda sugeriu Éden, é o homônimo de Paraíso, né? Lugar de delícias, onde a Eva, né? Como diz a Bíblia, criou para o deleite, né? Para os... Bom, aí as terras ficaram, o loteamento não foi adiante e a localidade caiu em declínio até, entendeu? Foram desvalorizados. Tendo ser assim, naturalmente feitiço virou contra feiticeiro, né? Entendi. Era esse jornalista... Mário Rodrigues, do jornal, E a família, os dono do jornal, com seus irmãos, inclusive esse senhor era irmão do grande Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Foi o grande dramaturgo, pessoa muito capacitada. Então nós temos várias relações com a língua portuguesa só nesse pouco de história que você falou aí. Né? Inclusive, Meriti, como qualquer outro município, qualquer outro lugar, tem as suas nuances diárias. Em língua portuguesa, através do gênero textual, a gente fala de crônica. Crônicas são situações que são mencionadas no dia a dia ou podem muito bem acontecer no dia a dia. É o gênero textual que trata sobre isso. E você tem um canal que é Crônicas de Meriti, né, André? Sim. Fala mais sobre ele aí. Como é que ele funciona? Pois bem, o Crônicas de Meriti, ele surge em 2022 com a finalidade de preencher uma lacuna de conhecimento sobre a história local, sobre a história da cidade que, ao meu ver, né, ainda não havia se capilarizado tanto. Por exemplo, a gente tem guerreiros como o Charbel, que faz um trabalho de pesquisa e até um trabalho, digamos assim, ele fazia muito mais no passado, um trabalho de formiguinha, de visitar as escolas, de ensinar a história local para os alunos. Foi o trabalho inicial, inclusive. Trabalho inicial. Eu iniciei esse trabalho ainda na década de 70. Depois trabalhei muito nos anos 80, aí fundei o Instituto de História e Geográfica em 24 de 91, sem recursos de ajuda de governo nenhum, sabe? A minha família até cedeu o sobrado no centro de São João de Meriti, onde foi inaugurado e tive continuidade. Embora aí eu não pude prosseguir mais, devido a falecimento de alguns membros da família, né? Que aquilo estava em espólio, entendeu? Aí eu não tive sede. Importante. Aí fui tive algumas salas anteriormente a isso, depois eu fiquei no Complexo Cultural, fui o último a sair de lá. Que ali, solitariamente, que acabou, onde era o meritiense, o primeiro ensino em São João de Meriti, ensino médio, foi a escola meritiense. Bom, aí percorri muito, fiz trabalho, eu visitei as famílias antigas todas. A minha família em São João de Meriti veio do Líbano e se estabeleceu na Bahia, entendeu? Foi comerciante lá. No início dos anos 20,
vieram para São João de Meriti, que era o 4º distrito de Nova Iguaçu. Iguaçu com 2 S, neste momento. Né? E aí ali teve um armarinho famoso até, Armarinho Casa Glória. Né? Em 35 trouxeram pela primeira vez a seda, o tecido da seda para o comércio. Entendeu? Então é uma família que fez muitas transformações aqui. Meu pai é tido até o melhor vereador de São João de Meriti, entendeu? Eleito em 3 de outubro de 1950. Bom, e aí eu iniciei, fui de casa em casa, sabe? Conversei com as famílias, de sorte que consegui, em pouco espaço de tempo, as pessoas me cediam as fotos para eu devolver, mas muitos me faziam doação. Poxa, então, isso me deu uma motivação muito grande. Eu sempre persisti, entendeu? Independente de política ou não, pelo contrário, houve até perseguições, sabe? Porque muita gente não gostava da minha família por nós sermos honestos. Ó. Eu tenho um tio muito interessante, de nome Mussolini. Bem interessante. Da Itália. E detalhe, Dr. Mussolini, Elias da Echedia, de esquerda, foi o primeiro político na região, e ele foi do PL, Partido Libertador, participou da UDN lá atrás, mas ele se tornou, ele foi advogado da Mitra, foi advogado do bispo do Adriano Mandarim, Hipólito de Nova Iguaçu, entendeu? Importante. Ele era da Convergência Socialista, advogado criminal. Uma pessoa muito boa, ajudou muita gente, entendeu? Não cobrava consulta. Ele dava explicação, fazia uma coisa interessante. Eu vou te falar que eu tô começando a me arrepender de ter trazido vocês aqui, porque eu tô começando a me sentir um ignorante, eu não sabia de nada disso. Não sabia de rigorosamente nada disso. Me sentindo completo ignorante. Me diz o seguinte, como que a história de São João colaborou para o crescimento do Rio de Janeiro? Ouvi você falar uma vez sobre isso. É importante. Porque, vamos lá, muito bem. Nós somos, agora bem, Nova Iguaçu também é dos primórdios do Rio de Janeiro. Né? Porque a heráldica é o estudo dos brasões, né? Das bandeiras, né? Então nós vemos pela heráldica. Nós temos São João de Meriti, por exemplo. Foi a mais importante freguesia depois da freguesia mãe. E não tinha área territorial que tinha o município hoje de Nova Iguaçu. E lá atrás. Vejamos por quê. Porque Nova Iguaçu tinha quase 2.500 quilômetros quadrados, vamos dizer assim, entendeu? Olha aí a importância. São João de Meriti não tinha... Lá atrás nós tínhamos perto de 90 quilômetros quadrados, porque São João de Meriti foi proprietário de pedacinho de Mesquita, Nilópolis, né? Fazia a interferência e até o Corte 8. O Santa Terezinha do Parque Lafayette, Menino Jesus, hoje Caxias, e o Corte 8. Então nós fomos, dentro desse limite, nós fomos a mais importante freguesia, depois da freguesia mãe, que foi Nova Iguaçu. Entendi. Nós desde Nova Iguaçu, os primórdios de Nova Iguaçu, em 1565, entendeu? Quando os padres beneditinos vieram da capitania do Rio de Janeiro para se instalar na região do Vale do Iguaçu, a grafia, né? Você vê, Iguaçu, Guaguaçu, Agualu, olha a importância da... etimologicamente falando, entendeu? A importância disso. Aí tivemos Iguaçu, a Vila Iguaçu, que é Iguaçu Velha, que fica na Gava, Zé Bulhões, aquela área dali de Tinguá, entendeu? Onde era a parte mais histórica de Nova Iguaçu. Tinha a Fazenda São Bernardino e tinha um porto, né, do outro lado. Bom, aí nós tivemos eu estou falando da grafia, etimologicamente, aí vê a importância Iguaçu, aí vemos Machambomba, né? Maquinibomba, Machambomba, que foi o nome quando houve a transferência em 1863 da velha Iguaçu para a Nova Iguaçu que conhecemos hoje, a Nova Iguaçu. Entendi. Aí temos a Nova Iguaçu,
com 2 S, depois de mais Nova, Iguaçu, que é a grafia que já vem com os decretos do final do século XIX, entendeu? 3 de maio de 1891, que aí dá o decreto de São João de Meriti, entendeu? São João de Meriti, na bandeira está os primórdios do local, 1566. Eu acho que a gente tem até tudo isso aí em imagens, né? O lance dos jornais da época. Depois até não comentar tem sobre isso rapidamente. Aí nós temos, olha, José, a importância. Aí nós temos em São João de Meriti, nós contamos com 4 fazendas, olha a importância do local. Nossa. Para o Rio de Janeiro. Havia uma conotação, como? Pelas vias fluviais, né? O canal Miriti-Pavuna, que é um rio só, entendeu? O canal... A Igreja da Matriz. O canal Sinuoso, que é o canal de Pavuna, o Porto da Pavuna, que foram abertos em 1827, hein? E fechado pela Companhia Marítima em 1937, entendeu? Olha a importância. O porto ficava onde tem um metrô hoje, um pouquinho à frente, onde tem um bar, aquele açougue ali, tinha umas argolas que as crianças do pessoal da época acho que estou conseguindo visualizar. Brincavam. E ali as faluas e as barcaças propiciavam o caminho marítimo, até as 3 barras. Olha importante, que é onde vai sair hoje na Avenida Brasil. Deixa eu só ver se eu entendi. Se isso tudo fosse viável ainda, se existisse, eu poderia chegar no centro do Rio em 20 minutos. Ou estou enganado? Não. Pelo mar. Um pouco mais. Infelizmente... Um pouco mais? O erro do Brasil teve, eu vejo na sua ferrovia, um golpe mortal, né, que foi o sustentáculo para o desbravamento de locais. Entendeu? Mas muitos defendem que o transporte sobre trilhos é a melhor opção. Vocês discordam? Agora, no caminho marítimo, nós temos, como eu estava falando anteriormente, o Miriti, também todos eram navegáveis, né? Quer dizer, encalado, sim. Quando tinha calado aí em maré alta, entendeu? Dependendo das marés, né? Bom, aí olha a importância. Nós tivemos 4 fazendas, né, importantes para a escoação de produtos, aí, como aguardente de cana de açúcar, açúcar branco, açúcar mascavo, entendeu? Feijão, hein? Milho, entendeu? Etc. Bom, e tivemos os 14 engenhos, que foram os portos, pequenos portos, que eram umas localidades que tinham uma população reduzida, mas que tiveram importância através desses portos que faziam ligação com a capitania do Rio de Janeiro, entendeu? É importante, né? E Nova Iguaçu foi a mãe terra disso tudo. A importância econômica, então, imensa, né? Ela é a proprietária de Queimados, que é Marapicó, quer seja Marapicu, né? Uma localidade importantíssima, que tinha nos azeredos Coutinho, os grandes precursores, que foram homens do Império, ligados intimamente ao Império do Brasil, entendeu? Tivemos ali um engenho de Mutambó, né? Que é Mesquita, né? O Mesquita, que era um lugar pequeno, com algumas habitações. Tivemos a Nilópolis, que era um engenho São Mateus, 1634. Olha, importante. Fazenda São Mateus, que passou a ser engenho Fazenda São Mateus, antigo, até ser engenheiro Neiva e receber o nome do grande imortal, Dr. Nilo Procópio Peçanha, hein? O imortal, o grande senador e chefe de Estado. Nome de várias ruas. É lógico, não fora ele um elemento capaz da República. Até pouco tempo tinha os niilistas, né? O niilismo. E foi filho de escravo. Era mestiço. Ninguém quase fala desse grande nome, da importância de Dr. Nilo Procópio Peçanha. Bom, aí tivemos Caxias, que era o porto da Chacrinha. Caxias não tinha nada, era quase um pântano, né? E Caxias veio crescendo devido à sua formação geográfica, né? De forma não acelerada. São João de Meriti, por sua vez, tinha uma importância muito grande, porque tinha mais comércio, tinha secos e molhados, sabe?
carvoaria, tanoarias, aguardenteiros diversos, e secos e moleiros, etc. Caxias era a chacrinha, foi estação de Miripiti, até se tornar Caxias, né? Porque o Luiz Alves de Lima e Silva nasceu na Taquara, em terras que hoje formam um importante município de Duque de Caxias, entendeu? Aí o pessoal escrevia na estação, e tinha poucos elementos ali, mas teve a efervescência e a vontade do interventor Hernando Amaral Peixoto para que se criasse ali a sua emancipação, né? Por isso que é o primeiro município que sai do município de Nova Iguaçu. Bom, então, as bandeiras desses municípios, elas provam isso, a importância da sua terra lá de Belfor Roxo. Hoje eu moro em Belfor Roxo. Que era uma área enorme, um descampado só, com poucas habitações. Era o Brejo, o histórico Brejo, ou Calhamaço. É importante. Ali tinha algumas edificações que tem até hoje, o Casarios, né? E tem a sua importância. Belfor Roxo também teve uma parte... Fazenda Boa Esperança. Né? E Laranjais, ali teve alguns laranjais, teve pouco café, como toda a região teve. Nova Iguaçu teve um pouco mais de café, dos cafezais, entendeu? Mas foi a citricultura, a laranja, que foi forte, a partir de 1886. E essa época da laranja, ela termina com a Segunda Guerra Mundial. Eles não estavam mais exportando, entendeu? Aí tem a mosca do Mediterrâneo, né? Que destrói várias que estavam guardadas nos locais, né? Nos galpões. Aí tem um discurso muito lindo de uma pessoa que não tinha, assim, talvez, tanta instrução, que foi o deputado federal, um líder fundador do PSD, Dr. Getúlio Moura, Getúlio Barbosa de Moura. Outro nome de rua. Ele faz um discurso que as pessoas chegam às lágrimas, né? Sobre a extinção da citricultura iguaçuana, quer seja dos laranjais, que enfeitavam a Nova Iguaçu. Depois disso tudo, qual é a conclusão que eu chego? A importância de São João ímpar, né? Nesse caso, para desenvolvimento... sim. Com licença, e até pelo conceito, porque nós tivemos os baronatos aqui, né? Os Teles Barreto de Menezes, que foram na figura do Luiz Teles Barreto de Menezes, um sesmeiro que veio da capitania do Rio de Janeiro. São 3 ramos, né? Desta família, entendeu? Um no sul, um no nordeste e um no Rio de Janeiro. O mais importante é do Rio de Janeiro, que é Diogo Lobo Teles, que é o ancestral desta família, que vem fundar e tem conotação com a família imperial brasileira, principalmente com o imperador Dom Pedro II, que é o capitão Luiz Teles Barreto de Menezes, que é o pai do comendador que dá nome a Vilar dos Teles. Então veio o Rio de Janeiro com Vilar dos Teles, o engenho, o Vilar dos Teles era o engenho do Barbosa. Aí, com o nascimento deste comendador em 1816, entendeu? O comendador Pedro Antônio Teles Barreto de Menezes, eles vão adquirindo a fazenda do Barbosa a partir de 1821, entendeu? E eles pedem mais tarde que seja na grafia do Teles, para distanciar o nome do Barbosa. É importante. Bom, e são pessoas importantíssimas, né? São 5 irmãos, 3 irmãs, entendeu? Uma das irmãs casada com o Dr. Rocha Faria, que dá nome ao hospital, entendeu? Um primeiro médico de sanitarista, vamos dizer, Dr. Manuel Teles Barreto de Menezes, entendeu? Que teve um relacionamento, mas depois casou-se e teve 2 adolescentes negros com uma escrava. Eles tinham essas coisas. Ângela, uma mulher linda que a minha avó conheceu. Ela faleceu em 42 e foi sepultada no cemitério de Pretinhos, de São João Baptista, atrás da Igreja Matriz.
e tinha o cemitério do Santíssimo Sacramento dos Irmãos da Matriz de São João Batista. Era aquele cemitériozinho que ficava ali ao lado da... Não sei se ainda tem os do Fluminense. Aquele é um quarto ossário, É um quarto ossário. Mas esse cemitério ficava onde, então? Não, o cemitério terminou em 44. Terminou, mas não tiraram tudo de lá. Aí as famílias mais importantes, eles fizeram um quarto ossário. Então, só é um ossário. Onde ficava a entrada do antigo, não sei se ainda tem, no Colégio Fluminense, ao lado, a gente via lá. Onde era aquele colégio. Ali foi o campo de São Luís primeiro. Campo de futebol. Mas esse cemitério, então, é onde era o antigo Colégio Fluminense, é isso? Onde era o antigo Colégio Fluminense. Aí acabaram o cemitério e construíram aquele quarto. Para colocar as famílias antigas, entendeu? As mais importantes. E se não me engano, os antigos padres também, não? Não. Ali só tem... Ali tem um padre agora, que o irmão era marmorista, era Frei José Cafasso, da família Portante. Ele faleceu há pouco tempo e foi sepultado ali. Não era nem permitido sepultar ali. E tem um diácono que também foi sepultado ali. Do Lorival. Não, porque eu lembro, a gente sentava ali e ficava... Da igreja ou... Dentro do ossário, uma pedra preta, entendeu? Ali tem meu tio, foi o maior enterramento aí, um menino que faleceu atropelado pelo caminhão da Estrela d'Alva, na época da guerra, entendeu? O que é Estrela d'Alva? É um caminhão que transportava produtos. Era uma empresa, Estrela d'Alva? Agricultura, não, de bananas ou frutos, Ele foi atropelado e faleceu. Eu teve um grande enterro ali. Ele está lá, eu já estudei estudo, eu fotografei aquelas gavetas, entendeu? Inclusive tem gavetas com mármore de Carrara. Ali tem um dos últimos coronéis, coronel da Guarda Nacional, o coronel Eliseu do Alvarenga Freire, que foi chefe político nessa região toda, entendeu? Seu filho é o primeiro agente fiscal de Caxias. Zé de Alvarenga, número, a Rua do Calçadão, Zé de Alvarenga, entendeu? Assim, bom, mas aí vemos a importância desse Manuel Teles Barreto de Menezes, que ele era casado com essa Ângela, descendente de escravo, uma mulher muito linda, e adotou 2 crianças, adolescentes, negros, numa verdadeira demonstração de uma democracia racial dentro da aristocracia. Quer dizer, os Menezes tinham isso. Os escravos, as pessoas que trabalhavam, não eram escravos, trabalhavam para eles. E uma primeira professora, que foi a fundadora, que era a professora Francisca Jeremias, Francisca Jeremias da Silveira Menezes, uma veneranda senhora, ela foi professora e deu aula para filhos de escravos, hein? Bacana. Então eles surgiram os olhos verdes nessa família, hein? Os mulatos, negros mais claros, com olhos claros, ó. Olha a importância da região. Tá, mas me diz o seguinte, o que o conhecimento disso tudo me faz compreender melhor o que acontece hoje na Baixada Fluminense, por exemplo, André? Então, todo esse letramento que o Charbel iniciou lá atrás, a gente hoje procura dar continuidade com o uso da internet, a tecnologia mais moderna que a gente tem hoje, né? E até a intenção é popularizar, capilarizar cada vez mais esse tipo de conhecimento, porque nem sempre é acessível ao público geral os textos, e assim, o texto escrito, você deve muito bem explicar isso aí melhor do que eu, o texto escrito ele anda um pouco, digamos assim, em desuso, né? Agora, assim, pela maioria das pessoas, né? Então, assim, hoje o que as pessoas consomem mais é internet. E o vídeo virou... aqui, né? Eu costumo dizer que o vídeo virou o novo texto para se ensinar história, né? Para se ensinar qualquer coisa. Você pega digamos assim... Então, assim, você pega hoje tu quer aprender a fazer uma coisa que você não tem muito bem o domínio, mas às vezes você tem as ferramentas, né? O mínimo de vontade de fazer, você pega, vai ver um tutorial no YouTube ou no Instagram, qualquer dessas plataformas. Você às vezes descobre como fazer, descobre um talento seu
E eu tenho recebido até lá nos comentários dos vídeos do canal, como por exemplo esse da Bruxa de Itinga, né, que inclusive é o vídeo mais visualizado do meu canal até hoje, que está com mais de 4.000 visualizações. Então assim, você vê os comentários da pessoa, pô, eu não conhecia isso, eu ouvia ele falar nisso apenas como uma lenda. Aí aqui foi feito o ajuste, né, o sequencial para a compreensão mais cognoscível possível, né, para que você possa entender isso, não para eu ouvir dizer, né, por exemplo, sobre essa história da bruxa em si, eu ouvia muito a respeito disso, dizendo assim, a bruxa era algo real. As pessoas acreditam, de fato, que havia uma mulher que voava de vassoura. Se você duvidar, ainda tem gente que acredita. Havia entendeu? Por exemplo, tudo isso que você está vendo, né, foi uma criação artística de um cara, de um desenhista que foi... Resumindo, fake news. Sim, ele foi colega na Academia de Belas Artes do cara, esqueci o nome do cara agora, que foi um dos grandes da pintura no Brasil, que é o próximo que vai aparecer. Isso aí é o Mário Filho, né, que dá o nome ao Maracanã, né, um dos filhos do Mário Rodrigues. E o principal é esse aí, é o cara que faz... Parecido, né? Bastante, não, o rosto lembra bastante um do outro. O Roberto, que é esse aí, que ele era o principal, era o artista, né? Era o cara que dava vida, né? O que hoje, por exemplo, a inteligência artificial faz, quando você vai ver, às vezes, os vídeos, que alguém botou lá uma arte para expressar, sei lá, o sentimento de uma época, sei lá, que ninguém nem possivelmente registrou. Um exemplo, o cara, tu vai procurar hoje na internet, tu vai ver lá uma história bíblica, por exemplo, uma narração em cima de uma imagem concebida por inteligência artificial. Quem fazia isso na época, e a mídia principal, era o jornal, e quem fazia isso na época era um cara talentoso como era o Roberto Rodrigues, né? Que era... Eu estou tentando lembrar o nome do cara agora, que ele é... Daqui a pouco eu dou uma busca aqui. Contemporâneo, que assim, um cara que falou, pô, vamos pegar essa história e vamos pintá-la da maneira mais terrível possível para que as pessoas creiam. E isso dava retorno para o jornal, um jornal que vai, na época, ter tiragem de 130 mil exemplares por dia. Ou seja, um tempo em que jornal circulava e era um grande negócio, né? Então, assim, isso atraía certamente os patrocinadores, né? Tudo isso que você vai ver, você folheia lá na Biblioteca Nacional Online as fontes, você realmente vê que o cara tinha um bom número de anunciantes e tudo mais, e você vai ter essa história onde vão pintar uma mulher como se fosse a própria figura do diabo, né? Aqui no nosso território, que à época ainda não tinha o nome de São João de Meriti como município emancipado, mas fazia parte, era, como o professor Chabel falou, o 4º distrito de Nova Iguaçu. Então, essa localidade ela vai ganhar meio que uma imagem de algo terrível, de algo assombroso, né? E depois eles vão mudar esse nome de Éden, e é o que ele, como ele falou, isso ajuda depois a dar continuidade à venda de terrenos pela Companhia de Expansão Territorial. Então devo entender que há muito tempo já notícias ruins davam muito mais visibilidade que notícias boas, né? A luta democrática do deputado Alício Tenório Cavalcante de Albuquerque. Sim. Eles iam até no cemitério, colocavam uma coisa exposta para fotografar. A luta era até desagradável. Isso vendia muitos jornais, entendeu? Antigamente se criava uma composição até do crime. A gente pegava o cadáver, colocava em outro local e fotografava, entendeu? Para dar ibope. Então, na ausência das redes sociais, o que mais valia na época era a maneira como a pessoa tratava a história, né? A maneira como ela vendia a narrativa. Sim. Né? Isso um pouco também. Agora é lógico que existem os fatos, o que for sentido, vivido, real. É lógico, entendeu? Os fatos verdadeiros
Não havia compromisso, né? Assim, acho que com a verdade, né? É uma época onde as pessoas, como a gente fala hoje, né? A gente hoje tem muito mais filtro, né? Para falar as coisas, principalmente em tempos onde você, por exemplo, como nós estamos aqui, né? Um espaço onde estamos sendo vistos pelo mundo, né? Você filtra muito mais do que você vai falar, mas na época não havia muito esse compromisso. Digamos assim, essa etiqueta, à época, ela tinha uma etiqueta à época, né? Mas certamente havia, né? Como você mesmo explicou lá atrás sobre essa questão da derivação. À época, acho que havia uma preocupação, mas não havia tanta preocupação no sentido de não vamos ferrar com a vida de alguém. Acho que a expressão mais clara é essa. E aí, do tipo, você pega uma mulher que, né, quando você vai explorar o que está acontecendo, por exemplo, e quem vai ao socorro dela e do marido dela, são outros jornais que vão chamar que vão chamar essa prática aí, que inclusive à época já se dizia que era alguma coisa como do tipo sensacionalismo, né? Notícias sensacionais, a expressão é essa que se usa à época, né? Eles vão dizer o seguinte: são pantomimas inverossímeis, ou seja, são coisas que são criadas com o puro intuito de vamos vender jornal, vamos atrair a atenção do público. Olha só a qualidade da imagem que o cara produziu, né, no desenho dele, né? Ou seja, faz o leitor crer, né, principalmente um leitor que, assim, vamos fazer um regresso aqui a 100 anos atrás, que é quase 100 anos atrás isso, né? Você vai ter uma parte da população que lia muito, mas assim, ainda vivia de um espírito de uma época onde, por exemplo, a religiosidade ainda era muito forte no Brasil, sobretudo puxado para o lado do cristianismo. Então, qualquer coisa fora do cristianismo católico, principalmente à época, era tratado, inclusive por políticas de Estado, né? Como você vai ver ao longo das reportagens aí, eles chamando a atenção do delegado de polícia, chamando o delegado de polícia de macumbeiro, né? Chamando ele de cambono, que seria o ajudante do pessoa que recebe o passe, etc. Ele vai chamar o delegado porque ele não toma providências no sentido de punir a mulher, como se ela estivesse realmente atraindo, e tudo, sendo que toda a história está sendo construída pelo próprio jornal. Então, assim, é uma coisa muito delicada, né? Hoje em dia é mentirosa, né? É muito mentirosa. Se você pegar para ver... E o fato que você falou aí de chamar o delegado de macumbeiro também é uma coisa assim que... Sem filtro, né? Hoje em dia... Sem filtro. É como se a pessoa fosse da macumba fosse o espírito do mal. Sim. Né? Não que hoje as pessoas talvez não pensem muito isso. Sim. Mas acho que, como você falou, hoje se tem mais filtro com relação ao que você acabou de explanar. Mas você falando aí, eu percebo muito que a nossa sociedade não mudou muito não, hein? Acho que a gente não mudou muito não. Então, só reforço o que a gente disse no início do vídeo. Olhando para trás, a gente consegue compreender muito o que a gente vive hoje. Você não acha isso? Cara, eu vejo que, por exemplo, esse período é um período complicado, porque assim, o Brasil estava na República Velha, né, que era um período onde a política era feita de maneira muito mais vertical. Sim. Assim, a preocupação com o povo nesse período aí era muito... há uma precariedade muito grande em relação... Mas o que eu falo é o seguinte, o que eu na verdade, não só acho... Eu tenho convicção nisso. A gente tem uma crise muito grande de criticidade. Uhum. Tá? Por isso até a minha vontade de trazer vocês. Porque como é que a minha criticidade ela fica mais palpável, mais concreta, mais cristalina, mais plena? Quando eu beiro a certeza. Eu tenho certeza que a gente está aqui, vivendo esse momento e tudo mais. O que está acontecendo lá fora eu tenho só uma mera especulação. A história, até onde eu consigo compreender, ela traz para a gente a percepção e a capacidade de criticar de uma maneira mais plena. Entendeu? Porque você traz para mim uma história.
Até que se prova pelo contrário é verdade. Mas o que minha capacidade crítica vai fazer? Eu vou buscar uma outra fonte para poder comprovar isso. Sim. O que vocês estão vivendo hoje, né? Então, aquilo que eu disse lá atrás, o fato da língua portuguesa, redação, interpretação de texto estar muito atrelada à história, isso só comprova. Porque eu não vou conseguir criar um argumento muito bom se eu não tiver posse da história, e essa história me trazer um grau de criticidade interessante para que eu consiga produzir uma tese, um argumento para defender o meu ponto de vista. Sim. Não é? Eu acho que, cara, a ferramenta, o discurso, né, na história, ele precisa cada vez mais. Pô, cara, eu dei mais uma vez uma boiada aqui. Você me desculpa. Cara, não eram para estar me ligando hoje. Não eram para estar me ligando hoje. O que acontece? E estão me ligando da Secretaria de Educação. E assim, hoje não era meu dia lá, mas estão me ligando uma coisa muito específica, que eu não sei o que é. Mas enfim, eu não sei, de repente passa essa bola para ele. Não sei se de repente ele. Você acha que a gente não mudou muito de lá para cá? Eu posso me ausentar um pouco? Fica à vontade. Professor, bom, não houve mudanças, né? Sim, lógico. Nós somos Mas com relação à crítica, assim, você não acha que a gente não mudou muito? Porque antes a verticalidade, como ele falou, era através da crença, da política. A coisa ficou mais assim, eu creio até desses últimos tempos, inclusive com o advento da internet. Sim. Até o alcance aumenta. É lógico, há uma abrangência maior. Muito. Sabe, todo mundo hoje em dia tem telefone, né? Está conectado com os acontecimentos, né? Então há devido ao povo brasileiro, né? É um povo que não gosta muito de ler. Não, também o brasileiro são todas as raças juntas. Sim, claro. Tudo junto e misturado. E existem formas interpretativas, né? Esse é o problema, a interpretação, né? Interpretação. As pessoas ainda não têm, por exemplo, a Europa, outros países, elas têm muita condição, dão mais condições à sua população. O brasileiro é muito desassistido, entendeu? Ele não consegue alcançar determinadas coisas. Então ele se torna o brasileiro é muito crítico na forma de ser, isso da forma de cada um ser, entendeu? Isso é muito, também há uma generalização muito grande nisso. Então as pessoas não têm um entendimento de muitos assuntos. Ponto é esse, eu acho, o entendimento, que a criticidade que eu falo... Entendimento, a pessoa fala uma coisa, a pessoa já está... Acaba entendendo outra... Já está fechada na sua forma de ser, entendeu? Na sua capacidade. E acaba, de repente, emitindo opiniões sobre assuntos que desconhecem. Como é essa dualidade, né? Entre um governo... sim. Governo A, governo B. Governo que é o... Quem está do lado A é burro, quem está do lado B é burro. Para elucidar, entendeu? Tenta trazer luz à situação, né? Para ajudar, a pessoa pergunta se você é Lula ou se você é o Bolsonaro. Não. Você pode ir. Eu sou o Mário, não sei o quê. O José das Cores. Eu tenho nome próprio. Quer minha identidade? É uma coisa. Não tem, entendeu? Eu tenho convicção do seguinte: você pode falar sobre o que você quiser, desde que você, obviamente, tenha conhecimento sobre o assunto. Preciso de pessoas que me ensinem a dominar melhor a história para conseguir interpretar com propriedade o presente e o futuro. Vou chamar quem? Historiadores, velho.
né? Então, eu acho que, né, nesse momento, fazendo a conexão, o senhor havia falado da conexão entre as histórias e tudo mais, me traz à luz elementos de conexão dentro de um texto. Quando você faz a conexão entre as partes do texto, deixa ele único e faz um texto único falar da mesma coisa e de maneira com propriedade. E a propriedade, até onde eu consigo entender, vem daquilo que eu consigo compreender como história, como vocês estavam falando. Eu não tenho como falar da história do Brasil, se eu não consigo compreender. Então, compreender da maneira que vocês estão trazendo para a gente, eu acho determinante até para que a gente consiga ter um grau de criticidade um pouco maior. Você vê que havia, talvez, no passado, por imposição, né, ou pelo aquele momento, mais união familiar, porque as pessoas estavam mais assim, mais juntas, né? Havia o chefe da família sentava nas refeições e havia aquela união, aquele entendimento, e se observava mais o andar de cada um, entendeu? Isso foi ficando mais isolado. O Brasil ele cresceu muito, mas a nível educacional, entendeu? A nível de preparar a sua população, entendeu? Talvez não tenha acompanhado. Isso é uma coisa muito grave. Não há um acompanhamento das autoridades em detrimento das pessoas, né? Da infância, do alunado, entendeu? Do adolescente e do jovem. Quer dizer, certas facilidades e a forma como eles fazem, interagem, né? É muito particular de cada um, entendeu? Houve um distanciamento muito grande dessa questão familiar, entendeu? Então há uma fraqueza muito, muito significativa no sentido da pessoa ter uma compreensão melhor, entendeu? E a mídia, a imprensa, ela também, nós estamos falando de 1929, né? Sim. Hoje em dia também. No jornalismo, por exemplo, jornalismo brasileiro, talvez está havendo muita desinformação. Quer dizer, mesmo a informação sendo precisa... Manipulação da história. Verdadeira, né? Há essas manipulações, né? Com interesses particulares, entendeu? Isso desassocia os campos das sociedades brasileiras, entendeu? O Brasil é um complexo imenso. De Brasil ou Brasis. O Brasil são fragmentos de locais, de comunidades. O Brasil é muito vergonhoso. O Brasil cresceu, mas sem dar muita assistência às pessoas. Cresceu de maneira desordenada, é isso. Você vê na escravidão. Não era para ser liberados os escravos. Os negros no Brasil, eles iriam receber soldo do imperador. Mas houve uma precipitação no euforismo, naquela celebração do grande José do Patrocínio. Na ânsia. A ansiedade desse grande homem. E não pelo mal, coitado. Ele foi, na ausência do imperador, houve essa situação. Bom, então ocorre que as pessoas foram emancipadas? Não. Elas foram jogadas para qualquer sem nenhum norte. Aí muitos foram beber, houve uma bebedeira muito grande, e aí começaram a ficar de favor, a trabalhar, sendo com péssimos recursos a esses negros, entendeu? E eles foram instituir os primeiros morros do Rio de Janeiro, né? Da Babilônia, esse morro de Botafogo lá, hein? E etc. Como esse povo pode ter uma emancipação? Você vê, os negros brasileiros, eles procuraram os seus antepassados, as suas bisavós, seus avós, esses já faleceram. Então existe uma vergonha, isso é até uma crítica, viu? Muito grande no sentido das suas populações, como o nordestino, o retirante, não é verdade? Viviam numa miséria total. Isso fruto dessa
manifestação de elementos em que também se revoltaram contra o sistema governamental da Primeira República, porque os políticos e os governantes mentiam para essa gente. Aí houve o cangaço, que é um estado de inconformação em detrimento da falta de governabilidade, entendeu? Como houve Antônio Conselheiro e tantos na formação histórica da Primeira República, importante, em que se matou muito brasileiros na República. Todas essas manifestações, como a separação de São Paulo em 32, o movimento constitucionalista, né? 1932, entendeu? E tantos outros. O Brasil não teve uma ajuda governamental para o seu povo, entendeu? As pessoas sempre foram relegadas, né? E eram políticas de coronéis, a política do café com leite, aquela política muito centrada em que se queria dar força à produção cafeeira, os donos de fazendas e mais tarde o café. O egoísmo das elites, né? De interesses próprios. Essas elites que tinham conotação, acho que a Europa e tudo, tratavam as pessoas como escravos. O negro hoje há racismo? Lógico que há racismo, entendeu? Lógico. O racismo você não pode pegar uma pessoa e colocar ela na luz, ou tirar um raio-x. Ela está dentro. Tem muitas pessoas que fazem esses movimentos antirracistas, gente que fica... E quando é bem tratado por outros, eles já mudam de colocação. Verdade. Então é muito triste a pessoa não ter condição e não ter nenhuma estruturação, porque quem sabe do problema é a própria pessoa que está passando pelo problema. Sim, claro. Entendeu? Então é triste. Houve realmente muitas mudanças. Hoje nós estamos no mundo todo, né, através de... A gente consegue ter um alcance maior em São João. Uma compreensão maior, entendeu? Uma compreensão, acho que nem todo mundo. Não, eu falo uma compreensão... Que aí depende daquilo que a gente está falando, interpretação, capacidade de visualizar. Nem todo mundo. Nem todo mundo tem. Bom, eu falo no sentido... Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza. As pessoas muito simples ou muito comuns, elas têm programas muito difíceis, né? Se passa muita coisa que elas não têm um entendimento, uma compreensão. Agora, está havendo avanços, né? Quem está promovendo os avanços? As próprias pessoas. Eu digo que nós temos os movimentos índios, o índio já está se formando, o índio trabalha com internet, tem um índio aí que é roqueiro. É interessante. O índio, ele é mais, ele está observando, pelo estado de ser dele, os governos têm que se movimentar, às vezes é contragosto, entendeu? Porque é tudo muita propaganda, mas não há aquela coisa efetiva, sabe? Não há um respeito de verdade. É um país desse tamanho, imenso como o Brasil, com tantas riquezas, como pode ainda ter esses problemas estruturais? Populações ribeirinhas, hein? Lá ainda falta água no Nordeste, toda essa situação que aconteceu de enchente, em que a turma vai protelando. Eu acho muito difícil com esse quadro de senadores e deputados federais haver avanço no Brasil. Porque quem manda são esses conjuntos de políticos, né? Esperança, né? Mas... Bom, o André é um amigo que a Secretaria de Educação de São João me deu, trabalhamos juntos lá no EJA. Na verdade, eu sempre digo que o EJA foi uma escola maravilhosa. Eu gostei muito de trabalhar com eles, infelizmente não estou mais lá, mas eu tinha muita vontade de trabalhar com o EJA, muita vontade. Mas não era disso que eu estava falando, não, que eu queria falar, só estava querendo esterilizar a minha emoção. Obrigado. O que você vê hoje nas salas de aula, né? O que você vê nas salas de aula, traz para a gente um cenário de expectativa boa ou não?
Cara, eu já estou indo para... Só em educação, eu já tenho 26 anos, né? Mas, assim, em sala de aula mesmo, caminhando para 16, né? Cara, o que eu vejo hoje, assim, eu já fui mais utópico, né? Assim, ou seja, acreditar mesmo numa possibilidade de uma mudança grande, né? Na sociedade por meio da educação. Não vou ser assim afirmativo no sentido de que não, a nossa educação ela caminha sem uma perspectiva de mudança, né? Mas isso depende muito acho que foi algo até que a gente já conversou numa live. A gente fez uma live uma vez. Fizemos 2, se não me engano. Fizemos algumas lives. E a nossa visão de que, naquele momento, a nossa visão era de que depende muito do investimento. Quando eu falo assim, de educação, eu uso principalmente a educação pública como referência, que é onde eu milito, né? Então, assim, no meu entendimento, depende muito de investimento público em ensino, porque... do contrário, a gente não pode querer, por exemplo, fazer o aluno compreender se ele não tiver o mínimo de recursos para que ele possa se estabelecer como ser humano, né? Eu acho que mais do que, eventualmente, o incentivo da família, você precisa de um Estado presente também para dar um mínimo de assistência para poder fazer essas famílias se projetarem no mundo, né? Eu falo isso da minha própria experiência, né? Eu fui aluno de escola pública, né? Eu estudei no Rubens Farrula durante a minha vida inteira, né? Do jardim até o ensino médio. Então, assim, eu fui um cara que teve a educação pública como um meio de me projetar. Eu acredito muito nisso. Assim, hoje, como professor, ainda sempre que posso, inclusive com o público da EJA, eu falo com os alunos que já são um pouco mais maduros, né, para entender. Quando a gente fala, pô, olha só, isso aqui está funcionando, não é porque é de graça não, isso aqui tudo é pago. Vocês pagam. Exatamente, são os impostos. Então, assim, a gente tem que ter cada vez mais a percepção de que não é nenhuma benesse que o prefeito, o governador está fazendo, não. Um favor para você. Isso aqui é o que nós merecemos isso como qualquer outro. Isso. Temos que primar para que isso aqui melhore cada vez mais. A gente tenha todos os recursos, que nunca falte essa modalidade de ensino. Eu falo isso eu sou militante da EJA. Eu falo assim, pô, a EJA precisa continuar existindo. Porque, não é porque a gente é professor, por causa da gente que precisa de horário muitas vezes para trabalhar, porque tem que trabalhar em muitas frentes para poder sobreviver. Mas a gente precisa muito por conta de um grande número de pessoas que não conseguiram estudar no chamado época certa, né? Na época onde teve que parar por qualquer motivo para ajudar a família, ainda que como quase deixando a infância. No início da adolescência, teve que ir trabalhar para ajudar uma mãe, por ser um arrimo de família. Então, muitas das vezes, você encontra esse público se reencontrando com o ensino, e ali você fala, pô, é onde você começa a encontrar a pessoa mais madura, é pouco diferente, às vezes, quando vai falar com o jovem que está estudando de dia. Às vezes, ele ainda está levando a vida ainda muito pelo sentido sei lá, de uma segunda infância. O cara já está adolescente, mas tu está ali tentando convencer ele de que, pô, aquilo ali é importante para a mudança da vida dele. Mas não, aí às vezes ainda tem a criança, não, tem meu pai, tem minha mãe que me garantem. Eu falo, mas amanhã ou depois, o tempo passou e você ainda está aí. Né? Então, eu nutro essa utopia de que a gente caminha, né? Acho que a tua pergunta foi nesse sentido, né? Que a gente caminha para mudar a sociedade, né, através do ensino, mas a gente precisa, principalmente que os governos, né, como a gente fala isso, de que existe uma solidariedade, né, por conta lá da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que haja essa solidariedade, que nunca deixe faltar o recurso, ainda que seja ainda o mínimo,
né, para fortalecer, para fazer funcionar, para que a sociedade realmente mude, né? As famílias fazem parte desse processo. Quando pegam a ideia de que, não, pô, faz falta, meu filho precisa ir à escola, não posso deixá-lo faltar, isso é fundamental. Agora, na outra ponta tem que ter o Estado, digamos assim, o Estado com E maiúsculo, né, sendo esse sustentáculo, né, para que tudo isso transcorra da maneira melhor possível. É uma discussão bastante ampla, né? A gente poderia passar aqui a manhã inteira e admitindo a gente não tem esse tempo hoje, já está até caminhando para o final, mas eu consigo compreender bem o que você falou e compactuo das mesmas ideias também. Eu tenho... é por isso que a gente está aqui, porque a gente está aqui oferecendo uma ferramenta onde as pessoas, de repente, consigam visualizar de uma maneira diferente a educação, de uma maneira diferente a importância da história, de uma maneira diferente a maneira como se comunicar, a maneira de interagir, como interação social, propriamente dito, um mecanismo de interação social, e usar isso da melhor maneira possível. E para isso, não tem outra maneira senão estudar, né? Então, estudar é o protagonista disso tudo. E quanto mais a gente consiga fazer isso, melhor. E se todos estiverem juntos, tipo, Estado, família, a família estruturada, ela tem condição de te levar a lugares sem fronteiras, né? Independente do cenário que você não estou falando de condição social, mas se a sua família é razoavelmente estruturada, também não estou dizendo lá que tem que ter pai e mãe junto, mamãe, pai, tanto faz, mas a estrutura que eu digo é a estrutura onde a criança saia, não tem problema em casa, só tenho que estudar e tudo mais, e quando eu chego em casa é o meu refúgio, estou lá legal, estou tranquilo, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, minha tia me dão um suporte que eu preciso, ou sei lá quem, meu responsável me dá o suporte que eu preciso, para quando ele chegar na sala de aula, ter condição de estudar, ter condição de aprender sobre a história do Brasil, história do Rio de Janeiro, história de São João, história da língua portuguesa, e no final da ponta, como você falou, ter condição de repente ter um desempenho interessante, seja lá onde ele quiser. Falando em desempenho, se você quer ter um desempenho interessante, seja no concurso público, seja em qual prova que você estiver de repente pensando em fazer, Preparatório Dani incentiva aqui esse espaço para que você de repente tenha um resultado legal na sua prova aí. A gente está se caminhando para o final, gostaria de ter de repente o dia inteiro para poder conversar com vocês, mas a gente tem compromissos posteriores, a gente também não tem essa condição. Um recado final para a gente. Bem, eu mais uma vez agradeço, né, a oportunidade, né, é um segundo videocast, né, que eu participo, e participar com alguém com quem eu tenho uma afinidade muito mais fácil, e aqui também participar ao lado de uma enciclopédia, né? Ele, assim, você ainda não viu ainda nem o dedo do pé. O cara, assim, ele que vai falando, emana. Coisa vai ligando a outra, enciclopédia. Saber que emana do Charbel, assim, eu tenho também que agradecer por ele ter aceitado o convite, por ele ter vindo, ter se disponibilizado. Quero convidar a audiência do Joseni, né, a ir lá no Crônicas de Meriti, também no YouTube, né? Acesse o canal, veja na íntegra a Bruxa de Itinga, Farrula e Rosalie, o Capelão Bogiani, né, e tantos outros, o Dossiê Coqueiros, tantas outras produções e outras que ainda estão por vir, né? O canal ainda nem começou, a gente está em 2022, mas assim, tem vários roteiros e eu ainda não consegui produzir porque eu praticamente produzo as coisas sozinho, né? Mas eu tenho me entendido que é dentro da possibilidade que está dando para seguir em frente, né? Afinal de contas, como tem os outros compromissos, né? Eu continuo sendo professor e o canal fica para as horas vagas, digamos assim, né? Mas sempre com a gente sempre faz isso lá no canal, os vídeos, os programas para exaltar São João de Meriti, a Baixada Fluminense, que inclusive hoje está fazendo 171 anos, não é isso, professor Chabel?
Baixada Fluminense hoje, 1854, 30 de abril foi... A localidade, bom, nós tivemos várias datas importantes na historiografia fluminense, hein? Quando Nova Iguaçu foi a primeira vila em 15 de janeiro de 1833, entendeu? Mas aí Nova Iguaçu perdeu a categoria de vila em 1835. Aí houve a restauração da vila de Iguaçu em 1836. Eu acho esse ponto muito importante. A data que se dá em 30 de abril é a data da primeira ferrovia da América Latina, inaugurada em 30 de abril de 1854 pelo a lenda Irineu Evangelista Barão de Mauá. Barão de Evangelista de Souza, isso aí. Isso deu um impulso muito grande ali no fundo da Bahia, em Vila de Pacobaíba, Magé, onde foi ali, tinha 14,5 quilômetros de trilhos, entendeu? Até a importância dessa... Sim. Então, assim... o Dia da Baixada. O Dia da Baixada. O Dia da Baixada, então... Inclusive, detalhe, hein? Esse nome pode ser compreendido. Nós somos a Baixada Litorânea, a velha província fluminense, que é mais correto. O termo Baixada foi sugerido, quer dizer, não foi dado numa celebração em 1931. Eu esteve presente o Dr. Getúlio Vargas, na estação de Meriti, atual Caxias, e que ali ele estava com o príncipe Leopoldo da Bélgica para inaugurar uma área agrícola. Eles queriam criar ali uma situação agrícola no município de Duque de Caxias. Aí Getúlio exclamou: aqui nesta região, nesta planície, entendeu? Neste descampado. Aí falou Baixada, o pessoal bateu palma. Interessante, né? Não, o que a gente tem, pelo jeito, é história, né? A gente podia fazer uns 3 a 4. Só concluindo, então é isso. A gente tenta exaltar a Baixada, São João, e o canal está aí a serviço de vocês. Quando puderem, dê uma passada por lá. Deixe uma inscrição se puder, estamos chegando a quase a 1000 inscritos daqui a pouco. Pedir inscrição, estou pedindo isso. Né? Pedir like, pedir comentário, poder difundir, né? O algoritmo funciona dessa maneira. Então, assim, mas é isso, agradecer, pedir que vocês continuem assistindo aqui a Viagem pela Língua Portuguesa, que é também uma ideia sensacional. Eu acho que está fora do comum do que outros canais aí de professores de língua portuguesa, como se pretende em outros, né? Eventualmente está lá só ensinando a gramática, só ensinando as questões mais técnicas ali do uso, né? Mas aqui é bate-papo, onde você pode coadunar-se com os convidados, né? Com cada um pensa, com cada um pode vir a contribuir aqui, tá bom? Pode chamar, essa é mais contextualizada mesmo, né? O estudo da língua portuguesa como algo mais natural. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês, muito obrigado, agradecido demais de coração. E você, se você é amigo, professor, se você é ex-aluno, se você tem alguma relação com a língua portuguesa, daqui a pouco você pode ser convidado também. Obrigado mais uma vez pelo seu... Professor, não, eu queria... Pode falar. Poxa, eu que agradeço demais. A sua iniciativa, né? Quer dizer, até me convidando para esse bate-papo inicial, né? Nós estamos inaugurando, bacana, o senhor está... Muito obrigado. E dizer que eu sou historiador Chardel Chedier, né? Já sou uma lenda aí. Percebe-se. Sou extinção. Conheci vários historiadores, né? E pessoas que já faleceram. Bom, eu tenho, eu vou passar aqui a informação do Instituto Histórico, né? Que é o Gmail, que é o ihgsjm@gmail.com. ihgsjm@gmail.com. E um telefone de contato para... Com certeza. Que é 21, que é o telefone do Estado. É o
7212 2960. 97212 2960. 2960. E estou à disposição, viu, do professor, viu, parabenizando pela assertiva. Muito obrigado. Vendo do senhor, manifestar a língua. É a língua mais importante, a língua mais bonita, exatamente de uma maneira espetacular. Músicas, peças teatrais, né? Poetas maravilhosos, enfim. Agradecer de novo a você, a vocês que estarem aqui. E me despedir agora do pessoal. Obrigado para você que de repente assistiu até aqui. Não esquece de dar seu like, estou aprendendo a pedir isso. Não esquece de dar seu like, tem que pedir mais o quê? Tem que pedir que você dê o seu comentário para que o algoritmo entenda que isso é relevante e passe isso para outras pessoas também. Então, mais uma vez, professor, aluno, ex-aluno, você que de repente tem uma contribuição qualquer com a língua portuguesa, você pode ser o nosso próximo convidado. Obrigado mais uma vez e até a próxima.